Senin yüzünden bu çaresizliği yaşarken yanımızda sadece o vardı. Onun sayesinde kızım tekrar hayata döndü. Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Enquanto Ira procurava Sara por todos os lugares, Sara adormeceu ao lado de Orun. Quando Ira entra no quarto de Orun, ela diz que procurou por Sara em todos os lugares e ela está aqui. Orun também me pediu para lhe contar uma história. Ele diz que vai trazê-lo quando adormecer. Ira diz para ele não te incomodar mais. Eu pego. Orun diz: deixe dormir bem e então você pode ficar com isso. Enquanto Ira esperava lá, Orun disse a ela que adorava ouvir contos de fadas e a fez contar o mesmo conto de fadas repetidamente. Ira, como toda criança, adora a história do Saara. Ele diz que é porque termina bem. A chegada da Eta em Orun não mudou nada. Ele diz que continuará a proteger você. Depois que Ira acena para ele quer levar Sara. Orun lhe diz: não se canse, eu o levo. Orun abraça Sara e a leva para o quarto. Então ele entrega para Ira. Orun diz boa noite e sai do quarto. Yekta ouviu Orun chegando, mas ele não se levantou de onde estava deitado e fingiu estar dormindo. Enquanto Ira coloca Sara na cama, Yekta se levanta do sofá. Ira o vê e pergunta: eu te acordei? Yekta pergunta se aquela era a voz de Orun. Ira também lhe disse: eu estava procurando por Sara. Sara também adormeceu ao lado de Orun. Yekta lhe diz que Sara está completamente conectada a Orun. Ira vai para a cama sem dizer nada a ele. Mas Yekta está começando a desconfiar disso. Ira está muito preocupada com sua situação. De manhã, Orun foi cedo para o escritório e começou a trabalhar. Afif chega até ele e diz: você começou a trabalhar cedo hoje. Orun, sem olhar para o rosto dela, diz que tem assuntos inacabados e que cuidará deles e vai embora. Afif pergunta para onde ele está indo. Orun diz a ele que irá ao escritório. Afif diz para ele irem tomar café da manhã juntos. Orun diz a ele que você sabe que eu não tomei café da manhã. Afif diz que este café da manhã é para Yeta e sua família. Mostraremos nossa hospitalidade de uma forma que seja adequada à família de Miral. Orun lhe diz que lhe mostrará essa hospitalidade somente. Afif pergunta a ele: você não quer se encontrar com eles? Naquela época, o Saara também chegou lá. Quando ouviu isso, ele foi até eles e perguntou: vocês não querem nos ver? Orun também lhe diz para nunca, especialmente quando se trata de você. Sara então pergunta por que ele não toma café da manhã conosco. Orun diz a ele que tem muito trabalho a fazer. Sara também pergunta se você pode trabalhar até mais tarde e tomar café da manhã conosco. Orun também aceita isso sem decepcionar Sara. Nesse momento, Ira e Yeta estão na sala. Enquanto Ira arruma a cama, Sultan entra no quarto e diz: Afif Yam está esperando você para o café da manhã e Orun Bey também estará lá. Quando o Yekta ouve isso, ele diz ao Sultão: diga a Afif Yam que iremos tomar café da manhã. Depois que o Sultão saiu de lá, ele disse com raiva para Ira Yekta: eu não quero ir. Você poderia pelo menos ter pedido minha opinião. Ele diz: Yekta Afif nos convidou para nos juntarmos a ela, não podemos deixar de nos juntar a ela. Você está aqui há muito tempo. Orun e Sara também se tornaram muito próximos um do outro. Pensei que você gostaria de mostrar uma família lá. Ele diz. Ira não diz nada a Yekta porque ela não consegue mais palavras suficientes para falar com ele. Enquanto isso, Zerrin foi para Daphne. Ele reclama quando ela trabalha muito. Ontem eu te disse que Orun e Ira não iriam se casar. Ele diz que ainda há esperança para você. Daphne disse a ela: acho que você não quer entender. Orun diz que ama Ira. Zerrin também lhe diz que Ira não ama Orun, mas que Ira logo partirá com seu marido e Orun ficará com o coração partido.
Então você deve ficar ao lado dele. Ele diz que você tem que dar essa chance a si mesmo e a Orun. Daphne também não diz nada a ele. Naquela época, todos estavam sentados à mesa do café da manhã. Yetta e Afif estão conversando. Orun e Ira sentam-se tensos. Sarah lhe dá um doce, dizendo coma isso também. Yetta também diz que quando olha para Orun, ele pensa em seu pai. Afif diz a eles que é um prazer para eles serem uma família novamente. Sarah fica surpresa ao ver que Afif está tão calmo e diz a Ira: Mãe, acho que sua tia irritada se acalmou. Ira também a avisa chamando-a de Sarah. Yetta segura a mão de Ira e diz que vamos nos recompor, precisamos de um tempo para isso. Orun também diz que precisa de algum tempo e algumas precauções. Quando Yetta ouve isso, ele diz: Não duvide. Afif diz a Yetta que o acampamento foi muito bom para Sarah enquanto você estava fora. Quando Yetta ouve isso, ele pergunta a Ira: Você foi acampar? Ira também conta a ele que fomos ao Saara porque o médico recomendou. Yetta diz a Orun: Obrigado por cuidar da minha família. Quando você viu Afif, Yetta e Orun ficando tensos, você não contou a Sarah sobre o acampamento com antecedência para persegui-los ainda mais. Ele pergunta: O que você fez no acampamento? Você fez algum amigo? Sim, eu me diverti muito. Ele diz que tem um amigo chamado Khan. Quando Yetta ouviu isso, ele começou a ficar ainda mais bravo. Você gostou do acampamento no Saara depois? Quando vamos para a Suécia, acampamos muito lá. Sua mãe disse que você também vai adorar lá? Orun começa a ficar muito irritado com os planos de Yetta. Depois, Sarah faz Yetta sentir o cheiro do tomilho na massa. Yetta diga a ele como você sabe sobre o tomilho enquanto ele come. Sarah conta que sua mãe, tio Orun, colheu o tomilho no acampamento. Yetta diz o quanto você fez por Sarah no acampamento. Sarah conta a ele que eles também observavam as estrelas. Tio Orun conhece as estrelas como minha mãe. Quando Orun ouve isso, ele diz que Ira é uma mãe perfeita que fará de tudo para deixar Sarah feliz. Yetta diz a ela que não há necessidade de me dizer isso, ela é uma ótima mãe e uma ótima esposa. Orun está começando a ficar realmente bravo. Depois, Yetta pega Sarah e Ira e vai para seu quarto. Orun pergunta a Afif o que você está tentando fazer. Afif também diz que estou tentando manter sua família unida. Ele pergunta: Você ficou bravo porque eu lhe contei sobre o acampamento? Orun diz a ele que não hesitaria em usar uma criança para seus próprios interesses e vai embora. Depois que Yetta vai para seu quarto, ele segura o braço de Ira e diz: Você vai me contar o que aconteceu aqui enquanto eu não estava lá. Ira olha para ele com uma expressão surpresa. Ira agora está começando a se sentir desconfortável com o comportamento de Yetta. Para mais vídeos, inscreva-se no meu canal, ative o sino de notificação, curta o vídeo e não esqueça de comentar. Até mais!